No livro bíblico de Apocalipse, João revela visões, ainda hoje interpretadas como sinais do fim dos tempos. Personagens fantásticos são apresentados de forma metafórica, e alguns dos mais icônicos são os 4 cavaleiros, chamados e libertos à medida em que o Cordeiro rompe cada selo que detém o manuscrito sagrado. Conceitualmente chamados de peste, guerra, fome e morte, os 4 cavaleiros do Apocalipse cavalgariam livres aos olhos de qualquer teólogo do século VI. Mais precisamente, quando uma densa névoa negra engoliu o sol e envolveu o globo por 18 meses, trazendo frio, fome, caos e doenças. As pessoas que viveram a época tinham todo o direito de acreditar que a história humana chegava ao fim, diante dos sombrios eventos ocorridos a partir do ano de 536 d.C., também conhecido como o pior ano da história. Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. O historiador Michael McCormick, da Universidade de Harvard, argumenta que os eventos ocorridos em 536 tiveram consequências mais desastrosas que a devastadora peste negra que assolou a Europa em 1349. Mistérios cercam esse período funesto e especialistas de diversas áreas estão trabalhando juntos para desvendar suas causas e consequências. Hoje vamos mergulhar no que realmente aconteceu nessa sombria fatia da história e descobrir como esses eventos mudaram o mundo que conhecemos. Amparando-se no trabalho de outros historiadores, vulcanologistas e cientistas de áreas diversas, McCormick concluiu que uma colossal erupção vulcânica foi a fonte da terrível catástrofe climática que assolou o ano de 536. Estudos apontam que essa teria sido a maior erupção vulcânica dos últimos 1500 anos. Acredita-se que um vulcão na Islândia, ou até mesmo o famigerado Krakatoa, na Ásia, possam ter sido responsáveis pelo cataclismo. Os vulcanologistas utilizaram todos os dados disponíveis para criar uma simulação da erupção vulcânica. Estimativas apontam que a enorme explosão teria criado uma coluna de magma, poeira e cinzas com impressionantes 48 km de altura, propagando-se por até 1.600 km do local do evento. As cinzas vulcânicas seriam compostas por partículas tão finas que seriam carregadas até mesmo pela menor brisa. Assim, essa fuligem permaneceu suspensa no ar por longos períodos. As cinzas vulcânicas que se espalharam por vastas áreas obscureceram os céus da Ásia, Europa e Oriente Médio, mergulhando o mundo em uma escuridão sinistra. O fenômeno foi conhecido como o Inverno Vulcânico de 536, que não se limitou ao fatídico ano, se estendendo por longos 18 meses. Enfraquecido pela densa fumaça, o sol não conseguia iluminar mais do que a lua cheia em uma noite clara. As consequências dessa escuridão foram nada menos que devastadoras. O bloqueio da luz solar causou resfriamento global e um efeito semelhante ao de um inverno nuclear. As temperaturas caíram drasticamente, os oceanos deixaram de evaporar sob o calor do sol e a atmosfera tornou-se mais seca. Essas mudanças climáticas resultaram em ferrenhas estiagens que foram implacáveis com as plantações. Além disso, começou a faltar pastagens para o gado se alimentar, o que levou à morte em massa de animais. O resultado disso foi uma tragédia para a subsistência de todas as espécies do planeta, inclusive os seres humanos. Os estoques de alimentos existentes foram rapidamente consumidos e as pessoas começaram a enfrentar uma grave escassez de comida. A fome generalizada afetou várias regiões do mundo, resultando em altas taxas de mortalidade devido à desnutrição e à fraqueza física. A fome enfraqueceu o sistema imunológico das pessoas, tornando-as mais suscetíveis a afecções e epidemias. Registros históricos mencionam o surto de várias doenças após o ano de 536, incluindo a peste bubônica. O Império Romano do Oriente, que já enfrentava sérios desafios internos e externos, foi severamente afetado pela catástrofe climática. A escuridão prolongada e o frio extremo enfraqueceram ainda mais o governo imperial, impactando negativamente sua economia e força de trabalho.
Como se não bastasse, a terrível peste bubônica encontrou um ambiente propício para se espalhar na população debilitada, ceifando milhões de vidas e agravando ainda mais a crise. O período de tribulação não acabou depois que o céu finalmente ficou limpo. A década que se seguiu à erupção de 536 foi a mais fria já registrada em 2000 anos. Isso fez com que as plantações continuassem fracassando no mundo inteiro. Infelizmente, o vulcão entraria em erupção mais 2 vezes, em 540 e 547, prolongando maciçamente o impacto climático. Na América Central, a cidade de Teotihuacan foi duramente atingida. A seca e a fome decorrentes da erupção vulcânica levaram a um colapso drástico na região. O crescimento da população entrou em crise imediata, como evidenciado pelo número desproporcional de ossos de jovens, especialmente bebês, encontrados em escavações arqueológicas. A Grã-Bretanha, já mergulhada na Idade das Trevas, após a partida dos romanos, enfrentou a chegada da peste bubônica em torno do ano de 547. Dividida em 2 nações, os celtas foram mais afetados, pois mantinham relações comerciais com o Império Romano, sendo os primeiros a contrair a doença. Isso permitiu que os anglo-saxões avançassem sua dominação territorial, assumindo os territórios outrora ocupados pelos celtas, enfraquecidos pela peste. A hipótese de cataclismo vulcânico como responsável por esse período crítico da história é a mais aceita entre os especialistas, mas não é a única. Uma teoria mais recente sugere que o impacto de meteorito ou cometa também pode ter contribuído para o desastre ambiental. Essa hipótese é baseada em evidências de elementos extraterrestres encontrado em testemunhos de gelo. Um estudo publicado em 2017 na revista Earth Science Reviews analisou amostras de gelo da Groenlândia e da Antártida e identificou a presença de traços de elementos como platina e alumínio, que são comumente associados a impactos de rochas espaciais. Mas outras análises de testemunho de gelo, também realizadas com amostras retiradas da Groenlândia e da Antártida, revelaram camadas com altas concentrações de sulfatos e ácidos, que são indicativos de uma grande erupção vulcânica. Um estudo de 2015 publicado na revista Nature inclusive apontou o vulcão Ilopango, em El Salvador, como um possível candidato para essa erupção. De todo modo, as hipóteses não se anulam, e não seria exatamente uma surpresa se futuros estudos indicarem que o desastre de 536 fora causado pela combinação dos 2 eventos, ou mesmo que as erupções cataclísmicas foram diretamente influenciadas por impactos de gigantescas rochas espaciais. Ainda que a história seja marcada por inúmeros períodos trágicos, é inegável que a hecatombe de 536 se destaca por sua magnitude e prolongadas consequências. Um período sombrio em que a humanidade precisou corajosamente se adaptar e lutar contra sua extinção. O estudo de tais eventos é de suma importância, pois descortina a fragilidade de nosso modo de vida e age como um lembrete insistente de que a vontade humana é insignificante diante dos arroubos da natureza. Assim como os rumos da história humana foram alterados em 536, a qualquer momento, um caótico e imparável evento pode direcionar o destino da humanidade ao total desconhecido. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E se você quer entender melhor o ataque a Nagasaki, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!